Olá, como vai? Rondinelli Moraes aqui do Face Recon. Hoje eu vou te mostrar essa nova funcionalidade do Face Recon chamada Investigador Virtual, que é um AI que faz entrevistas de investigação criminal de forma autônoma. Então você consegue configurar um caso, gerar um link e mandar para a pessoa que você está interessado em entrevistar e deixar que a AI conduza toda a entrevista, podendo até cruzar relatos de outros entrevistados em busca de incongruência nos relatos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Yuri Camilo, do canal Projeto Entrevistador Forense, por fornecer o espaço para divulgar essa ferramenta. Se você ainda não possui um acesso, eu estou deixando o meu e-mail aí na tela, rondinelimoraes@faceweek.io, que você vai poder entrar em contato comigo e eu vou estar te liberando um acesso, tá? Depois que eu te liberar o acesso, é só acessar aqui faceweek.io. Você vai cair nessa tela de login, aqui no cadastre-se, vai abrir um formulário onde você vai preencher os seus dados, seu nome, seu e-mail, sua senha, você vai confirmar uma senha, você vai criar um cadastro, tá? Depois disso você vai receber um código via e-mail, um código de confirmação da conta. Você vai colocar esse código, ele tem 6 dígitos, né? Você vai ativar a sua conta e a partir daí você já vai começar a utilizar o Face Recon, poder submeter seus próprios vídeos, poder criar seu caso ali, testar o investigador virtual, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui como que o investigador virtual funciona. Aqui no caso eu já tenho um cadastro, então vou logar aqui. Bom, caindo então aqui na tela inicial, você vai aqui no menu lateral, que seria o investigador virtual. Deixa eu só puxar para cá a câmera. Bom, aqui no meu caso eu não criei ainda não configurei ainda nenhuma entrevista, né? Então, a primeira coisa que a gente vai poder fazer, quando você tiver as suas entrevistas, ela vai aparecer aqui nessa tabela, né? Então, a primeira coisa que a gente vai poder fazer é configurar então um caso, né? Que é onde a gente vai poder, aqui através desse botão Novo Caso, poder instruir a AI como que ela deve se comportar durante a entrevista. Então aqui inicialmente a gente tem dois tipos de entrevistas que a gente pode configurar para a gente começar a entrevistar, que é a entrevista de roubo, furto e extravio de cargas. Então, quando você está ali tentando identificar inconsistências e obter o máximo de detalhes possíveis, né, sobre o sumiço de alguma mercadoria durante o transporte dessa carga. Tá? E eu tenho aqui o acidente de trânsito. Então, aqui você está interessado em investigar uma colisão, um acidente de trânsito, um tombamento de carreta, que é, por exemplo, um dos casos que a gente tem muito aqui de empresas de logísticas, né, é tombamento de carreta. Então, a gente tem bastante entrevista sobre isso. Então, aqui no caso, eu vou escolher aqui o roubo furto, tá? Aqui a gente vai poder falar, dar um título para esse caso, né? Então, a AI, a hora que ela começar a entrevista, ela vai contextualizar o entrevistado sobre esse caso. Então, do que se trata, do que é esse caso, né? Do que se trata esse caso. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, roubo de carro de funcionário no estacionamento da empresa. Então, aqui eu estou interessado em investigar, então, o sumiço de um carro que teve, então, de um funcionário no estacionamento da empresa. Então, aqui também eu tenho uma área onde eu posso fornecer alguns detalhes para a AI. Então, esse detalhes adicionais aqui, são informações que não vai aparecer durante a entrevista, mas a AI ela vai ter essa informação como base, né, como um input inicial, um conhecimento inicial que a gente pode passar para a AI para ela melhorar suas perguntas ali, né? Essa informação ela não vai aparecer para o usuário, para o entrevistado no caso, né? Vai ficar só a AI, só a AI que vai ter esse conhecimento. Então, por exemplo, aqui eu vou fornecer um detalhe adicional. Então, vamos imaginar o seguinte: dados do carro do funcionário, dados do carro desaparecido. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a marca. Qual foi a marca do carro? Vamos imaginar o seguinte: foi um Chevrolet. Chevrolet. Modelo, vamos imaginar o seguinte: que foi um Cruze hatch. Ok? A placa.
carro, por exemplo. Vamos colocar aqui assim, XYZ 1, 2, 3, 4. Certo? Então aqui são dados iniciais que eu posso passar para a AI, para assim que ela, assim eu poderia passar outras informações aqui, muitas outras informações, mas eu quero que ela tenha conhecimento inicial que o carro que desapareceu do funcionário foi esse carro. Então, maravilha. Então, a gente vai para a próxima etapa. Na próxima etapa, aqui a gente vai informar para a AI qual que foi, então, a data desse ocorrido, né? Então, vamos imaginar o seguinte, qual que foi a hora ali, o dia aproximado que isso aconteceu. Então, vou colocar aqui que foi na sexta-feira, vou colocar aqui que foi no dia 14, na sexta-feira, e aconteceu ali por volta das 10 da noite, 10 e meia da noite. Não precisa ser um horário aproximado, quer dizer, não precisa ser um horário exato, é só um horário aproximado, né, para aí ter isso também como contexto. E aqui é um ponto muito interessante, que é onde você pode configurar algumas perguntas iniciais, né? Aqui já vem pré-setado algumas, que nem, por exemplo, o nome. O nome é uma coisa que a gente não consegue remover, né? A AI ela precisa de alguma informação básica para depois a gente até separar aquele entrevistado. Na hora do relatório também vai aparecer esses dados. Aqui eu coloquei há quanto tempo ele já vai vir, né? Inicialmente há quanto tempo você trabalha na empresa, qual a sua função na companhia. Por gentileza, confirme seu endereço. Então, eu poderia excluir essas perguntas e cadastrar outras perguntas, ou poderia deixar essas perguntas e cadastrar também outras perguntas. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui uma pergunta, não quero que ele confirme o endereço, e vou adicionar uma nova pergunta aqui. Eu vou pedir para ele, por favor, confirme sua matrícula. Ok? Então tá lá. Então depois que ele perguntar sobre a função, ele vai pedir para confirmar a matrícula. E a partir daí, a AI vai de fato começar a entrevista. Então aqui eu criei o caso, né? Configurei como que essa entrevista ela vai acontecer quando as pessoas estiverem sendo entrevistadas. Então aqui eu tenho um link, e aí esse link eu posso mandar para quantas pessoas eu quiser e deixar que a AI faça a entrevista de forma autônoma. Então, por exemplo, se eu tenho que entrevistar 10 pessoas, vamos supor que eu tenho 10 pessoas que foram envolvidas no caso, e eu preciso entrevistar essas 10 pessoas, eu posso mandar o link para essas 10 pessoas e deixar que a AI faça todo o processo de forma autônoma. E conforme uma pessoa vai concluindo a entrevista, a próxima entrevista ela já vai cruzar essa informação. Então, vamos supor que o João falou uma coisa, o Rondinelli falou outra coisa, então ele vai pegar esses dados e vai cruzar para ver se o que a gente está falando tem coerência sobre um determinado ponto que a AI às vezes julgou ali ser relevante. Então aqui eu posso copiar esse link, posso selecionar aqui copiar, posso apertar nesse botão, posso apertar nesse botão aqui embaixo e eu mando esse link para a pessoa que eu estou interessado em entrevistar. Então vamos simular aqui a outra pessoa, a pessoa que você está interessado em entrevistar, por exemplo, ela não precisa ter um login e senha. Quando você mandar o link para ela, ela vai simplesmente abrir aquilo ali no celular ou no computador e a entrevista ela já vai começar. Não necessariamente ela precisa ter um login, tá? Ela não precisa logar. Então aqui ele vai solicitar, ele vai pedir a permissão, né, da câmera e do microfone. Então eu vou aqui conceder ambas as permissões. E aqui a nossa entrevista vai começar. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer por tirar um tempo para falar conosco hoje. Eu sou um investigador virtual e meu objetivo aqui é esclarecer sobre o caso roubo de carro de funcionário no estacionamento da empresa que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2025, por volta das 22h30. Seu testemunho é essencial para esclarecer os eventos e entender melhor como os criminosos operaram. Essa conversa é confidencial e faz parte da investigação. Estou aqui para ouvir sua versão dos fatos. Você pode responder no seu ritmo. Esta entrevista será registrada para garantir que possamos revisar os detalhes com precisão mais tarde. Por favor, diga seu nome completo. O meu nome é Rondinelli Moraes. Há quanto tempo você está na empresa? Aproximadamente 2 anos.
Qual é a sua função na companhia? Eu sou diretor de TI. Por favor, confirme sua matrícula. A minha matrícula é 123456789. Certo. Obrigado pelas informações. Estamos tentando entender todos os detalhes sobre o que aconteceu. Você poderia começar me contando o que você lembra desde o início? Bom, então eu tinha acabado de sair do expediente, né, por volta ali das 8 horas da noite. E aí quando eu cheguei no estacionamento, eu não conseguia encontrar meu carro. Até achei que eu tinha colocado no -1 ou no -2, mas não foi o caso. Realmente o carro tinha sumido. Você lembra de ter visto alguma pessoa ou atividade suspeita no estacionamento quando estava procurando seu carro? Não, já estava bem tarde, né? 8 horas da noite, não tinha ninguém. O estacionamento até estava vazio, não tinha outros carros e também o meu também não estava lá. Entendi. E quanto a câmeras de segurança no estacionamento, a empresa possui alguma que poderia ter gravado a ação do roubo? Eu sei que tem algumas câmeras nas portas de entrada, mas no estacionamento eu não lembro. Você já entrou em contato com a polícia para relatar o ocorrido? Não, eu só entrei em contato com a empresa mesmo. Entendi. E a empresa tomou alguma ação específica após você relatar o desaparecimento do seu carro? Sim, ela me mandou vir aqui falar com você e só isso. Entendi. Gostaria de saber se você deixou algum pertence de valor dentro do carro que possa ter motivado o roubo. O meu computador estava lá dentro, o computador da empresa. Bom, voltando então aqui na lista de casos, eu saí então ali da entrevista, tem aqui a lista de casos, né? Acessando aqui o investigador, no investigador virtual, vai aparecer então a lista de casos que estão em andamento. No caso, esse aqui, que seria o roubo de carro de funcionário, ele está em andamento. Então aqui a gente vai acessar ele e ver as entrevistas que aconteceram. Então pode ver que ali a AI, né, a entrevista aconteceu, então ela pega todos esses dados aqui para montar um relatório. Então, primeiro tem toda a conversa que aconteceu aqui, né? Então você vai poder voltar aqui, selecionar cada entrevista que tiver acontecendo. Então, no caso aqui essa já terminou. Vão aparecer outras entrevistas aqui. Se você mandou esse link para mais pessoas, vão aparecer outras pessoas aqui. Então, primeiro a gente tem aqui uma espécie de chat, que foi toda a conversa que teve entre a AI, entre o agente, né, o investigador virtual, e eu, no caso, né, do dono do carro. E aqui, então, a AI ela vai fazendo essa troca. Então, ela vai entrevistando e eu vou respondendo e isso aparece aqui como se fosse esse chat. Aqui na direita, então, aparecem algumas informações básicas, foram as informações que eu soltei ali das perguntas iniciais, né? Então, meu nome, minha função, quanto tempo trabalha na empresa e a matrícula, né? Que ela perguntou, qual que é a sua matrícula? Então, eu falei, qual que é a minha matrícula? Ela falou sobre, e ela anotou essa informação. Ah, então, aqui a gente vai poder gerar um relatório sobre um resumo sobre essa entrevista, né? E aí ela vai poder trazer ali um resumo, cruzando outros relatos, se tiver. No caso aqui eu não tive outros relatos, mas se tiver esses relatos, ela vai poder cruzar essas informações e colocar tudo isso no relatório. Então, como que a gente gera esse relatório? Através aqui então desse olhinho que seria relacionado a visualizar o relatório, quando você clicar ali, ele vai gerar um relatório em PDF contendo todas as informações do entrevistado e um resumo da AI. Vamos dar uma olhada nesse resumo, vamos ver o que ela identificou de incongruência, o que ela identificou sobre o meu relato. Então aqui a AI gerou então o PDF, né, o relatório final. Então vamos dar uma olhada aqui no que ela entende como o resumo, foi uma entrevista relativamente rápida, de 5, 6 minutos ali, mas vamos ver então qual que foi a conclusão final dela. Então ela traz aqui algumas informações básicas, que no meu caso o nome, a função na empresa, para qual caso eu estava sendo entrevistado, que foi o roubo de carro de funcionário no estacionamento da empresa. Aqui ela também traz
dados de quando que aconteceu a entrevista, né? No caso aqui foi hoje às 11h14. E aqui tem algumas informações importantes que a AI já traz de conclusão, né? Um resumo que ela já faz ali sobre a entrevista. Então, Rondinelli é diretor de TI, aproximadamente 2 anos. Estacionou por volta das 8, mas não encontrou seu carro, incluso vermelho, placa XYZ4567. Deixou o computador da empresa dentro do veículo. Pontos de atenção. Rondinelli não contatou a polícia imediatamente após o incidente. A ausência de detalhes sobre a presença de câmeras de segurança ou testemunhas pode dificultar a investigação. A ausência de detalhes, né? Não houve menção a atividade suspeita ou outras pessoas no estacionamento. Não foram fornecidos muitos detalhes sobre circunstâncias do roubo. Não houve menções à câmera de segurança no estacionamento. Detalhes adicionais. Rondinelli relatou o incidente à empresa, que o encaminhou para a entrevista. Aqui ela traz então o que seria uma recomendação, né? Então, assim, verificar a possibilidade de outras fontes ou testemunhas que possam fornecer mais detalhes sobre o incidente, incluindo a consulta de câmeras de segurança. Então, o legal aqui é que você tem uma entrevista e então ela recomenda que se faça outras entrevistas para que ela possa cruzar esses dados e então obter mais informações, né? Então, a minha entrevista ali foi uma entrevista relativamente rápida, de 5, 6 minutos. Então, obviamente, não deu para... Eu saí da entrevista porque o intuito não era... O intuito é mais mostrar a ferramenta, então eu acabei não concluindo a entrevista ali. Foi uma entrevista relativamente rápida, de 5, 6 minutos. Eu poderia voltar naquele mesmo link e continuar, mas vamos imaginar que uma entrevista aí demora em torno de uns 30 a 40 minutos, então vai ter bastante informação para a AI poder gerar um relatório maior. Se tiver outros entrevistados, ela também vai poder cruzar essa informação. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Estou deixando meu número aí na tela. Podem me mandar e-mail também. É rondinelimoraes@facebook.com.io e até a próxima. Obrigado.